Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre ações em turismo no município de Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a vice-prefeita de Ponta Grossa e também presidente da Fundação Municipal de Turismo, Elizabeth Schmidt. Professora, muito bem-vinda. Muito obrigada pela receptividade, pelo convite. É um momento que eu sempre considero oportuno para nós estarmos conversando sobre turismo na nossa cidade e na nossa região. Agradeço novamente sua presença e muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Acompanhe o programa, vai ser interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e o tema de hoje, ações em turismo no município de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a vice-prefeita de Ponta Grossa, presidente da Fundação Municipal de Turismo, Elizabeth Schmidt. Professora, eu digo professora porque a senhora durante muitos anos foi professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aliás, foi minha professora. Tive a felicidade de ser sua professora. Eu tive o prazer de aprender muito com a senhora em Sociologia da Comunicação. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizá-la por ter entrado para a história como a primeira prefeita de Ponta Grossa no começo do ano, quando Marcelo Rangel se afastou para tirar uns dias de férias. Então, eu acho que é muito importante porque esse tipo de visibilidade que a mulher ganha atrai a mulher para a família da política. Porque se a política passar a ser vista como uma família, a mulher vai se sentir mais à vontade para dela participar. Não é verdade? Com certeza é verdade, mas principalmente a família da pessoa política precisa estar coerente e alinhada às mesmas ideias. Porque se a família não estiver em consonância com essa pessoa, nada sai, porque a política é muito envolvente e realmente para mim foi uma alegria imensa poder estar como prefeita da nossa cidade por 16 dias no mês de janeiro, com uma emoção enorme e uma responsabilidade maior ainda, porque cai a ficha para mim naqueles dias que era eu essa pessoa, que quase 100 mil pessoas acreditaram. Então, eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo e sempre que tenho oportunidade eu digo, mulheres venham, a política precisa do nosso olhar, da nossa sensibilidade, do nosso jeito de ser, da nossa atenção, do nosso carinho, né? Porque a representatividade daí fica igual, porque 51, quase 52% de mulheres em todas as cidades do Brasil. Tem uma representatividade, infelizmente, muito baixa ainda em todas as esferas de poder público. Né? Nós precisamos reverter isso. E quando eu falo em transformar a política numa família e em Ponta Grossa, eu acho que a política tem méritos em relação à política nacional. Nós não temos nomes envolvidos em grandes escândalos ou coisa que o valha, pelo contrário. Graças a Deus. Né? Então, isso em diferentes correntes. Então, sinceramente, é bom ver que determinados valores acabam sendo retomados. Né? Sim, com certeza. Professora, vamos começar agora o programa de hoje, propriamente dito, e eu gostaria de iniciar falando pela formação do G11, ou seja, esse fórum permanente, reunindo os 11 municípios com maior potencial turístico do estado do Paraná. Aliás, não são todos os 399 municípios do Paraná que têm potencial turístico, né? Como é que funciona essa estratificação? Essa é uma categorização do mapa turístico brasileiro. Isso é feito pelo governo federal. Eles tomam como base o número de hospedagem que tem em cada cidade e o número de empregos alinhados com o turismo. Então, são números oficiais, estatísticos, que fazem com que em relação ao número de habitantes, o Ministério do Turismo
faço essa categorização dos municípios em categorias A, B, C, D e E. São 5 categorias. No estado do Paraná, propriamente dita, nós temos 224 municípios dos 399 totais que fazem parte do mapa turístico brasileiro. E existem somente 2 municípios que fazem parte da categoria A, que tem um número expressivo de hospedagem e de emprego na área do turismo, que são Curitiba, como capital, e Foz do Iguaçu. Fazem parte da categoria A. Tudo bem. Aí, da categoria B, aqui da nossa região dos Campos Gerais, somente Ponta Grossa está categorizada. E tem mais 8, são 9 no estado do Paraná. Então, temos Ponta Grossa, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Araucária, Guarapuava, Cascavel, Londrina e Maringá. São os 9 da categoria B e 2 da categoria A. Quer dizer, se você visualizar no mapa do estado do Paraná, essas cidades elas estão bem certinho distribuídas no mapa, onde as regiões são mais fortes, né? E então essa categorização, conforme o ângulo que você olha, ela se torna assim até às vezes um pouco assim incompreensível e parece que não deveria ser por aí. Mas na verdade aonde o turismo está mais forte, onde existe maior fluxo turístico, porque o turismo é nada mais do que deslocamento de PIB. É dinheiro indo e vindo entre as cidades para fazer a economia limpa que nós falamos, né? Que é o do turismo funcionar. Então, o que nós temos que fazer com que as pessoas enxerguem é que existem municípios, desses 11 que nós estamos falando aí, 2 somente que são considerados municípios turísticos realmente. Os outros 9 são considerados municípios com potencial turístico, porque ainda não consolidaram o turismo como essa economia forte que acontece nos 2 grandes municípios turísticos, né? E então, quando eu estive, no que eu assumi a presidência da Funtur, eu estive conversando com o professor Jacó Jimenez, que é o presidente da Paraná Turismo, no estado do Paraná, dentro e alinhado com a Secretaria de Esportes e Turismo, que tem o deputado Douglas Fabrício como secretário. Estive visitando e com 2 ofícios. Eu pedi uma cadeira no CEPATUR para a Funtur, uma cadeira no Conselho Estadual do Turismo, e que ele, a princípio, olhou e disse, isso é possível, vamos ver, só que eu tenho que levar na reunião do Conselho, para ser aprovada na reunião do Conselho. Conclusão, isso aconteceu no dia 15 de fevereiro, essa reunião, e nós fomos aprovados por unanimidade. Quer dizer, Ponta Grossa e a Funtur tem uma cadeira agora, voz e voto, com relação ao turismo do estado do Paraná. Ótimo. O outro ofício relatava para ele o seguinte, Ponta Grossa, lá em 2010, 2011, era para ser designada, e inclusive eu mesma estive em São Paulo, estive em Brasília, como o 4º município indutor do turismo, porque naquela época não era essa categorização. Eram escolhidos municípios indutores nos estados. E foram escolhidos Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranaguá e Ponta Grossa. Nós chegamos a estar lá recebendo um diploma de município indutor do turismo e houve uma mudança nas políticas, mudou o ministro e o que aconteceu? Resolveram que o máximo seria 3 municípios indutores. Ponta Grossa caiu fora. E o turismo de Ponta Grossa parece que se enclausurou. Então eu disse para ele que eu precisava retomar isso. Eu precisava fazer com que Ponta Grossa aparecesse no mapa de verdade, né? Principalmente porque agora nós temos aeroporto,
e porque nós estamos num processo de transição aí de gestão da Vila Velha, gestão turística da Vila Velha, e que nós precisávamos fazer isso. E como é que eu faria isso? Eu preciso aprender como é que os outros municípios fazem. Precisa acontecer um intercâmbio de práticas e de experiências entre os municípios do estado do Paraná. E como é que eu gostaria que ele me proporcionasse essa oportunidade de fazer isso. Aí ele me desafiou, ele disse assim, por que a senhora não cria um fórum entre as cidades para vocês conversarem? A minha cabeça naquele momento fez um funil de ideias e eu disse para ele, está criado o Fórum G11 das cidades, categoria A e B, o que o senhor acha? Ele adorou a ideia, encampou a ideia e por isso nós fizemos um encontro do G11, o primeiro encontro nessa segunda-feira, dia 10, passada, aí que passou, recebendo no finalmente da história 8 municípios aqui em Ponta Grossa. Alguns justificaram a ausência por motivos justos, todos, né? E nós começamos, então, esse processo aí de troca de experiências e de práticas, né, que deram certo nas cidades. Pela manhã, eu recebi a visita da secretária de Maringá. Na conversa, nós imediatamente já detectamos que eu tenho práticas que ela não conhecia e ela tem práticas que eu não conhecia. Então, a riqueza desses encontros será fabulosa, porque nós realmente vamos aprender uns com os outros. O que eu noto, né, e eu falo como jornalista, é que realmente os municípios do Paraná, em diferentes segmentos, permanecem isolados, ensimesmados. Né? Exatamente. E não há motivo para isso. Pelo contrário, né, o Estado ele ganha com a circulação de turistas. Londrina e Maringá, assim como Ponta Grossa, tem uma característica muito interessante, que é o turismo de negócios. São polos regionais bem desenvolvidos, diga-se de passagem. Londrina e Maringá levavam a vantagem do aeroporto, agora não levam mais essa vantagem, porque nós também temos um aeroporto dentro de todas as determinações que os órgãos competentes em Brasília exigem. Então, essas práticas divididas, elas geram um know-how que acaba sendo espalhado por toda a região, é isso? Com certeza, porque você veja, se na nossa região dos Campos Gerais aqui, nós temos 19 municípios dentro da área do turismo lá, se Ponta Grossa, sendo esse polo, o único da categoria B, conseguir fazer com que essa promoção do turismo se espalhe por toda a região, todos ganham, porque eu tenho dito o seguinte, nós temos que ser ousados, nós temos que vender as nossas cidades, não só para nós aqui dentro, nós temos que vender para o Brasil e para o mundo. Então eu disse esses dias, nós éramos o maior entroncamento rodoferroviário do sul do país. Alguém me perguntou, não somos mais? Somos, só que nós temos agora o aéreo também, mas nós podemos chegar em Ponta Grossa ter navio. Alguém me disse, mas como de navio? Claro que podemos. É só você vender a nossa região e o nosso estado do Paraná lá do outro lado do mundo. Chega o navio no Porto de Paranaguá, desce, conhece a cidade mais antiga do Paraná, vai para um trem, pega a litorina, sobe na Serra do Mar, maravilhosa, encantadora, termina essa viagem de litorina em Curitiba, conhece a capital ecológica do Brasil, vem para os Campos Gerais de ônibus, conhece os nossos Campos Gerais maravilhosos, chega na Vila Velha, única que existe no mundo igual a ela, pode ir até o Quartelá, que também é único, porque é o único cânion que não é deserto, que tem vegetação, e vai para o Buraco do Padre, vai para onde quiser. Então, um roteiro de 7, 8 dias que a gente consiga vender lá do outro lado do mundo, nós chegamos em Ponta Grossa de navio. Existe a possibilidade de encaixar a cidade num roteiro,
né? Com ou certeza. até mesmo de criar um roteiro de 3, 4 ou 7 dias É o nos que a Campos gente Gerais. pretende. Aqui na nossa cidade, a gente pretende criar um roteiro de 3 dias. 3 dias em Ponta Grossa, conhecendo Vila Velha e todos os outros recantos maravilhosos que nós temos aqui, do turismo religioso, do turismo cultural, do turismo de negócios e eventos que nós possuímos muito. Nós somos fortes também no turismo de eventos, porque tem muita coisa acontecendo. Eu tenho que... Eu falei esses dias, eu vou contar para todos os prefeitos da nossa região, que nós vamos ter uma reunião aí para frente nesses dias, a importância do turismo. Porque quando nós olhamos no jornal uma manchete dizendo assim, empresa vai investir R$1 milhão na cidade, R$2 milhões, 5, 10, quanto mais melhor, é porque tem mais emprego, porque tem mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. E quando uma pessoa diz assim, não, eu não tenho nada a ver com turismo, e daí você vê na frente do negócio dela, que é uma padaria, por exemplo, uma van onde descem pessoas para vir comer um lanche, ele não tem nada a ver com turismo? Ele tem tudo. É a roda, a engrenagem do turismo e da economia, né? Então, por exemplo, Ney, só para você ter uma ideia, nós tivemos, através da lei de incentivo ao turismo que nós temos na nossa cidade, que é a renúncia fiscal de ISS e de PTU para os eventos acontecerem, um evento que houve da UTF-PR, um simpósio. Foram 3 dias, final de semana. Foram 3 dias e ele conseguiu captar R$20 mil para realizar o evento, fora as inscrições e tal. Aí eles precisam contratar uma turismóloga ou um turismólogo e fazer uma pesquisa junto às pessoas que participam. Dentro da pesquisa tem inúmeras perguntas, onde você vai ver qual foi a demanda e qual é o perfil do público que veio, se houve realmente o fluxo turístico ou não. Conclusão, em 3 dias, tivemos 170 e poucas pessoas de Ponta Grossa participando do simpósio e 979 pessoas de fora vieram para a nossa cidade. Ficaram 3 dias, a maioria respondeu lá que ficou 2 dias na cidade. E quanto é que você pretende gastar e quanto é que você vai gastar na cidade? Era uma das perguntas. As pessoas responderam e sabe qual foi a média do gasto? R$1.000. Quer dizer, quase R$1 milhão em 3 dias houve de injeção do dinheiro aqui na nossa cidade. Dinheiro de fora vindo para cá. Dinheiro de fora, é o PIB se deslocando, é o dinheiro chegando aqui e interferindo na vida e na economia da nossa cidade. Então é isso que os prefeitos precisam enxergar. Que não está na manchete, o turismo teve 1 milhão, mas daqui para frente vai estar. Porque eu vou fazer, olha, tudo o que eu puder para divulgar isso. A cada relatório que chegar lá no Contur, no Conselho do Turismo, nós vamos divulgar quanto é que entrou de dinheiro na nossa cidade. Eventos a gente tem vários, né? Nós temos um congresso internacional de odontologia, tem o congresso de administração. O de administração agora vai ser maravilhoso, porque é histórico. Então, muita coisa acontecendo na nossa cidade, né? E nós vamos provar que é importante o turismo, sim, enquanto economia. Bom, apenas para que as pessoas tenham base, professora, eu, embora conheça essa realidade, até por força de profissão, força de ofício, né, por ter trabalhado fazendo reportagens a esse respeito, o turismo envolve, inclusive, quem vende comida de rua. Todos, tá? Todos. Quem se encontra nas lojas, e aí vem a questão de se preparar para receber o turista. Posso comentar rapidamente? Receber bem o turista. Receber bem o turista. Isso às vezes inclui até vendedores que falem um segundo idioma. Por exemplo, em Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, mais Blumenau e Joinville isso acontecia. Nós vimos ali em Santa Catarina uma época, isso já nos anos 70, 80, muitos vendedores sendo contratados porque falavam espanhol, porque o fluxo de turistas argentinos era muito grande. Muito grande. Né? Então, existe uma possibilidade
Vila Velha demonstra isso, a gente encontra grupos de turistas japoneses, norte-americanos, holandeses. Eu já entrevistei gente de todo canto do mundo em Vila Velha. Mas essas pessoas vão se sentir mais à vontade em Ponta Grossa se forem bem recebidas. Com certeza. No mínimo em inglês. E eu, Ney, eu sou professora. Eu sei. Eu dou muita importância para a qualificação das pessoas. Então, só para você ter uma ideia. Nós estamos estabelecendo um convênio com a UEPG, com o Departamento de Línguas, onde eles vão ofertar 2 cursos, um de espanhol e um de inglês, para os profissionais do turismo que tiverem essa possibilidade. E nós estamos contratando estagiárias indicadas para o Departamento de Línguas, para que trabalhem conosco lá na Fundação do Turismo e atendam também em Vila Velha e o nossa Ponta Grossa Turística, que é uma marca que nós criamos, que é através do QR Code. Tem um código que a gente está tentando divulgar o máximo que nós pudermos aí, para que as pessoas baixem o QR Code no celular e tenham Ponta Grossa nas mãos. O turismo cultural, o turismo natural, o turismo de negócio, o turismo religioso, de negócios e eventos e o turismo religioso. E essa qualificação é importantíssima. E esse QR Code, esse código, ele está sendo traduzido e vai ser trilingüe. Ótimo. Português, inglês e espanhol. Justamente para atender essa demanda. Se nós queremos que venha gente de fora, nós temos que dar condições para isso, né? E também nós estamos com um termo de compromisso que o prefeito já assinou, que já está tudo certo, que é o Brasil de Braços Abertos. São qualificações através da educação à distância, onde existe número ilimitado de vagas para as pessoas da área do turismo, todas as áreas, que nós podemos até divulgar. Eu agora não sei de cabeça aqui qual é o site dentro do Ministério do Turismo, Canal Brasil. E tem um outro que é Brasil de Braços Abertos, que também, só que daí é qualificação presencial. Então, nós estamos numa fase onde o Ministério do Turismo está ofertando, numa fase de escolha dos cursos. Então, tem lá, cozinheira, para taxista, para auxiliar de balcão, de atendimento. Tem vários cursos assim da área do turismo, atendentes, né, garçom, que foi escolhido pela região dos Campos Gerais. Alguns deles estão em fase assim de inscrição, justamente por essa importância de você saber e poder receber bem os turistas, né? Porque algo que também me preocupa bastante é a nossa autoestima. Nós gostarmos da nossa cidade, nós Sim. vendermos a nossa cidade com carinho e com amor. Quando você me fala do vídeo, eu a cada vez, já vi milhares de vezes o vídeo. A cada vez que eu vejo, eu me emociono. A senhora menciona o vídeo sobre o qual conversávamos antes de iniciar a gravação do programa. Isso, nós não tínhamos falado, então é isso aí. Nós falamos fora do ar. É um vídeo institucional que está no QR Code, onde a gente pode assistir e enxergar Ponta Grossa com olhos assim espetaculares. As imagens são lindas. E as imagens são muito bonitas, são impactantes. E as pessoas que vêm de fora, elas enxergam a cidade linda do jeito que ela é. E nós não valorizamos a nossa cidade. Verdade. Então nós temos que reverter isso, sabe? Porque isso não pode continuar assim. Nós temos que amar e viver aqui. Eu concordo plenamente e acho que esse vídeo é uma ferramenta excepcional, pela forma como ele foi feito. A tecnologia ajuda muito, né? O uso dos drones, a escolha do nascer do sol e do pôr do sol, um abrindo... A nossa bandeira tremulando, maravilhosa. Fechando o vídeo, exatamente, a bandeira tremulando, as diferentes imagens de diferentes recantos naturais e traços arquitetônicos, enfim.
Eu acho que a ideia foi muito bem concebida. E o interessante é que não tem texto, porque não precisa de texto. Não tem texto e não tem fala, não tem escrito e não tem falado não nada, é necessário, né? porque não é necessário. As imagens falam por si. Exatamente. Aliás, os chineses já diziam isso, né? Os chineses já diziam isso. Professora, eu agradeço muito a participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, ações em turismo no município de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a vice-prefeita de Ponta Grossa, presidente da Fundação Municipal de Turismo, a professora universitária Elizabeth Schmidt. Professora, eu conversava com a senhora agora no intervalo sobre as diferentes linhas de turismo que Ponta Grossa oferece. Nós temos um turismo de negócios que é muito forte, pela presença aqui de empresas que são muito sólidas, né? A Tetra Pak é um exemplo, a Heineken é outro exemplo, a Ambev agora, então Ponta Grossa se tornou um polo cervejeiro. Ninguém tem ideia em Ponta Grossa, eu acho que ainda não existe a devida compreensão do que é a Mars, né, e o que ela representa em termos de negócios. A DAF Caminhões, né, com sua unidade aqui instalada. Enfim, nós temos uma carteira de empresas gigantesca. A Madeiro, com todo o seu potencial e qualidade também sendo oferecido aqui na região. O agronegócio como um todo é muito forte, né? E muitas dessas empresas que eu mencionei estão ligadas ao agronegócio. Mas eu vou deixar o turismo de negócios um pouquinho para depois. Eu quero iniciar falando da origem. A senhora comentava no bloco anterior que Ponta Grossa é o maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil, agora também é aéreo. E isso vem desde a época dos tropeiros, porque existiam dois caminhos. O caminho de Viamão, que cortava ali por Lages, Lapa, e daí acabava em Ponta Grossa, e o caminho das Missões, que vinha pelo oeste, naquela região de Chapecó, passava por Guarapuava depois, e também acabava em Ponta Grossa. Os dois caminhos se uniam aqui, e os tropeiros então seguiam para Sorocaba. Lembrando que naquela época não existia a província do Paraná, era o sul de São Paulo, e a província do Paraná foi criada em 1853. Professora, da rota dos tropeiros sobrou alguma coisa? É possível resgatar a rota dos tropeiros com os demais municípios da região, na sua opinião? Fazer esse resgate cultural? Isso nós só podemos fazer se nós construirmos isto, entendeu? O que eu enxergo? A Rota dos Tropeiros, ela foi lançada, inclusive, como um produto turístico. Só que houve, assim, uma perspectiva muito grande e que não se consolidou. Morreu na casca. Então, o que nós temos aqui em Ponta Grossa, por exemplo, o Monumento do Tropeiro, lá embaixo, na esquina da Biblioteca Pública. Aí temos a Rua das Tropas, que é a Rua Augusto Ribas, né, do lado do Ópera. E acabou. Mais nada, né? Mais nada como marco histórico. Então, eu já tentei uma época, inclusive, organizar shows, teatros, que fortalecesse essa parte cultural, né? Mas o que eu enxergo? Eu enxergo que a ADTUR, que é a Agência de Desenvolvimento do Turismo aqui dos Campos Gerais, ela precisa se fortalecer mais para que a gente possa realmente construir pontos e trazer aquilo que aconteceu de histórico, de verdade, para construir isso. Porque não tem mais nem resquício, né? Então, um carro de boi, por exemplo, né? Onde nós podemos colocar isso? Nós podemos, sim, sabe aonde? No monumento. Uhum. Que eu pretendo também fazer alguns monumentos nessa cidade para mudar o perfil da nossa cidade, o visual da nossa cidade,
Porque eu sempre tenho dito, o que nós vamos ver em Paris? Tem alguma coisa natural lá? Nada. Só monumento, produção do homem. Então, nós temos que produzir, nós temos que construir alguma coisa que nos leve a esse roteiro novamente. E, fazendo um parênteses, eu sou descendente de um tropeiro, descobri faz pouco tempo, fazem nem 2 anos ainda. Tem um livro que diz, o meu bisavô era tropeiro. Imagine que beleza isso. Sim. Bom, então, nós temos que fazer um trabalho hercúleo para isso voltar a acontecer, mas é difícil. É difícil porque os resquícios foram muito poucos. Nós temos um projeto na Fundação de Turismo que se chama Ruas do Passado. Nesse projeto, o que acontece nele? Então, por exemplo, já tem na Rua das Tropas, já tem na Rua 15 de Novembro e já tem na Rua Santos Dumont, se não me engano, os marcos em alguns locais, onde, por exemplo, no Botequim ali, tem a história do Botequim, aquela casa representou o que naquela época e aquela rua o que representou. No Cine Teatro Ópera, e daí tem o QR Code, tem o código, onde você aponta o teu telefone ali e você lê a história daquela rua, que são as ruas do passado. E a Rua das Tropas é uma delas, que é na esquina do Ópera ali. Né? Então, nós temos que fortalecer esse projeto, dar continuidade a ele, para que mais pessoas conheçam a nossa história, a história de Dantes. E esse é um objetivo importante, sabe por quê? Porque 1823 foi o marco da nossa fundação, né? Quer dizer, em 2023, Ponta Grossa estará fazendo 200 anos. E nós vamos ter o que comemorar lá. Nós temos que já fazer um planejamento estratégico para essa comemoração. Não interessa quem vai estar na prefeitura lá em 2023. O que interessa é que a cidade vai estar pensando os 200 anos da nossa cidade, né? Professora, quando eu falei turismo cultural, na realidade, eu não sei se usei a terminologia correta, eu acho que seria histórico-cultural. Eu acho que seria... histórico. As nossas casas tombadas, Exatamente. Todas elas têm história, elas Exatamente. têm marcos importantes, né? As nossas estações, a Estação Paraná, São Paulo, a Estação São Paulo, Rio Grande, São Paulo, a Estação Arte e a Estação Saudade, a Estação Paraná, fazem parte de um quadrilátero histórico excepcional e que já existe um projeto na Secretaria do Planejamento e no IPLAN justamente para revitalizar isso. A Estação Saudade vai ser revitalizada agora e restaurada pela FEComércio justamente dentro desse projeto do quadrilátero histórico da nossa cidade para fortalecer, porque o que eu sempre digo uma coisa, cultura existe sem turismo. Turismo não existe sem cultura. Verdade. Cultura histórica ou cultura atual. Por exemplo, a cultura de eventos como Bom para Cachorro, que vai ter aí agora já em maio, o fim de semana de cachorro e assim por diante. São eventos, o encontro de carros antigos, os fenemês, nós temos que continuar fazendo acontecer. Que é o turismo de eventos. Como está acontecendo agora, nesse momento. Desde o dia 8 de abril até dia 1º de maio, nós temos uma simbologia acontecendo na nossa cidade. Ponta Grossa, a cidade da Páscoa. Nós temos no Parque Ambiental, barracas, praça de alimentação, artesanato, shows musicais com gente nossa, com gente que não é nossa, com gente que vem de fora. Por exemplo, o Amado Batista, dia 23, vai estar em Ponta Grossa, lá no Parque Ambiental. Temos um parque de diversões lá no Parque Ambiental. E nós temos o patrocínio da Mars, que nos enviou chocolate agora para ser distribuído no domingo de Páscoa. Amanhã vai ser distribuído lá no palco dos eventos, produtos da Mars, que depois vem nos dar prestígio com a fábrica aqui de Ponta Grossa, né? A fábrica da ração
para os pets. Então, todas essas empresas que são fortes, que são grandes, que são poderosas e que vendem os seus produtos daqui para o mundo inteiro, eu estou fazendo reuniões com eles, porque eu quero pedir, o que eu tenho pedido para todos eles? Eu quero que eles vendam a nossa cidade junto com os seus produtos. E que eles coloquem o nosso código do QR Code de Ponta Grossa Turística em todo o seu material. Porque é uma forma de você vender a cidade, né? Eu sinceramente acho que nessa história de resgatar a autoestima do pontagrossense, começa pelo seu resgate histórico-cultural. Com certeza. Pelo reconhecimento da importância que a cidade teve no desenvolvimento do estado do Paraná. O Paraná não existiria sem a cidade de Ponta Grossa. O tropeirismo não teria existido sem esse ponto que era Ponta Grossa. Né? Então, sempre e a ferrovia, né? Sim. A ferrovia que fez a cidade ter esse boom, porque Castro era muito maior e Conchas Velhas, o Vai, era muito maior que Ponta Grossa. A ferrovia passou aqui, o que aconteceu? Foi realmente essa explosão que a gente vê hoje. Uma explosão que a gente vê hoje, né? E com relação a isso, me lembrei de algo bem importante. A nossa Maria Fumaça vai ser restaurada. Nós conseguimos, o deputado Sandro Alex conseguiu R$500 mil para restauro da nossa locomotiva Maria Fumaça, né? Ela vai ser restaurada e ela vai ser levada para outro local, lá na frente da Estação Saudade. Vamos devidamente fazer protegida, com né? que ela fique realmente como um monumento dessa importância histórico, econômico, cultural daquela época até hoje, né, para nós, para nossa cidade. Essa transformação do quadrilátero histórico, começando pela estação, num centro gastronômico, que esse é um dos objetivos, né, da FEComércio, e atraindo os turistas com criatividade, porque, por exemplo, transformar a Maria Fumaça num monumento é algo criativo. É o criativo. Né? Claro. E extremamente útil para o contexto histórico-cultural que mencionávamos anteriormente. Dentro desse contexto, nós temos também a Capela Santa Bárbara, que é 100 anos mais velha do que o marco inicial de Ponta Grossa, porque antigamente a rota dos tropeiros passava por ali, depois houve uma mudança e passou a se situar no trecho que hoje tem Augusto Ribas, o ponto original criado, o Marco Zero de Ponta Grossa, né, da cidade como conhecemos hoje, data de 1823 e se encontra em frente à Catedral, que naquela época era apenas uma igrejinha. E propositalmente colocada no alto de um monte para ver as tropas chegando. Isso também havia um motivo. E o fato é que não podemos, embora tenhamos esse vínculo com o Marco Zero atual, nós não podemos esquecer que as tropas já passaram por outro local, ou seja, Ponta Grossa já teve outro centro, e esse centro se encontrava ali junto com os jesuítas na Capela Santa Bárbara. Existem planos também para resgatar a Capela Santa Bárbara, professora? Nós estamos falando agora do turismo religioso. Sim. Né? Então agora mudamos de assunto. Existe uma lei que cria o Guia das Trilhas da Fé. Essa lei é de 2014. E agora é que nós vamos colocar essa lei em prática, fazendo realmente que tenha trilhas da fé. Começar pela Capela Santa Bárbara. Nós, enquanto município, enquanto administração e gestão, temos toda essa história cultural maravilhosa e esses produtos naturais, produtos turísticos que eu falo que são naturais, a maioria deles são particulares. Então, nós temos uma pequena dificuldade nesse sentido, porque o proprietário é que precisa querer. Né? Não adianta, você querer é uma coisa, e eles quererem é outra. Né? Agora, criar essa trilha da fé é muito fácil, porque, como você falou, né, nós já temos a Capela Santa Bárbara, nós já temos a nossa catedral, nós temos o Buraco do Padre, porque não deixa descer, porque era onde o padre rezava lá em cima. Onde o jesuíta né, ia do rezar. jesuíta, lá perto, para aquele lado lá de Itaiacoca. Nós temos as igrejas evangélicas, que são maravilhosas. Então, nós estamos trabalhando nessa construção das trilhas da fé e depois no guia,
onde as pessoas vão receber o guia, aonde que ela pode ir, o Mosteiro da Ressurreição, que eu acabei não falando, os arautos do Evangelho. Aliás, montaram um complexo belíssimo, né? E o complexo belíssimo, e tem aquele espetáculo natalino que Ponta Grossa inteira vai lá ver. E não está na trilha da fé. E tem que estar. Então, nós estamos começando este ano a fazer isso. No caso do Mosteiro da Ressurreição, o local atual já é muito bonito. Mas o local que eles escolheram, perto da Cachoeira da Mariquinha, é esplendoroso. Então, Ponta Grossa não sai perdendo em absolutamente nada e eles ganham se afastando um pouco mais do centro urbano. Porque quando eles montaram o mosteiro onde hoje ali era afastado da área urbana. Isso no começo da década de 80. Foi chegando. A cidade foi chegando e agora eles vão para uma região onde dificilmente a cidade vai chegar. Mas eles vão estar ali prontos para receber, porque faz parte da Ordem de São Bento, da filosofia da Ordem de São Bento, para receber as pessoas. E toda a liturgia envolvendo o monastério é muito bonita e encaixa perfeitamente no turismo religioso. Outra coisa que eu esqueci é uma rota que o governo do estado está fazendo do olho d'água do João Maria, do monge João Maria. Então, por exemplo, tem cidades aqui da nossa região, por exemplo, como Tibagi, como Castro, como Lapa, como Rio Negro, que já estão muito fortes nisso, porque eles tiveram um privilégio que nós, Ponta Grossa, não tivemos, que é o olho d'água estar longe da cidade. Sim, verdade. No nosso caso aqui, a cidade está lá no olho e o olho está com a água contaminada. Não dá para beber a água do olho mais. Então, nós temos uma dificuldade aí, eu tenho reunião marcada com a Sanepar para a gente ver o que a gente pode fazer, ainda se a gente consegue recuperar essa água, o que eu acho que é meio difícil, mas nós queremos entrar nessa rota do estado do Paraná, como uma trilha da fé também, porque ainda tem muita gente aqui que realmente tem muita fé no bom João Maria. Sim. E que isso precisa ser respeitado e resgatado, né? Temos também aquela casa de preces no centro da cidade. A Casa do Divino. Exatamente. A Casa do Divino já está no nosso roteiro. Que eu acho que deve ser respeitada pela história que tem, né? Que é uma história antiga. História antiga. Né? E que faz parte desse contexto. O próprio cemitério municipal, nosso, São José, tem imagens tombadas, tem sepulcros tombados lá. Sabia disso, Ney? Pelo Compac, porque são verdadeiras obras de arte. Concordo plenamente. Então, tem muitas pessoas que visitam o cemitério com um olhar artístico. Né? Exato. Então, é muito importante a gente resgatar tudo isso, sim, e eu tenho um papel aqui que tem muita coisa para fazer, e não posso morrer logo. Não vai. Sabe, professora, o cemitério municipal, o cemitério central aqui, né? Ele tem obras que deixam qualquer um boquiaberto, qualquer um que venha de fora. Se você quiser conhecer uma cidade, a riqueza de uma cidade, visite um cemitério. Porque normalmente o cemitério vai indicar o quão rica era a cidade. Ele demonstra, no cemitério municipal, como Ponta Grossa era rica, era próspera. E sabe o que eu lembrei agora? Algo importantíssimo, também dentro desse roteiro da fé. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons, dos sétimos dias, né? Dos sétimos dias. Santos dos sétimos dias. Os mormons, eles nos presentearam com uma coisa assim extraordinária, uma coisa cultural extraordinária. Eu, Elizabeth, nunca tinha visto o que eu ganhei de presente. É um pendrive deste tamanho, de 750 gigabytes, vou ganhar outro de 2 terabytes. Então, se veja que resgate maravilhoso que eles fizeram. Eles estão terminando de fazer, já me entregaram uma parte. A digitalização de mais de 4 milhões de óbitos que aconteceram na nossa cidade, na sua história, nos 23 cemitérios. Isso é uma riqueza científica,
Porque uma pessoa, você vai lá e você pode digitar o nome de uma pessoa. Vai aparecer as gerações dessa pessoa, as pessoas que morreram. Porque eles têm e fazem um trabalho belíssimo em relação à árvore genealógica das famílias, né? Verdade. E aí eles pediram, nós fizemos um convênio, onde eles ofertaram essa digitalização de todo esse material maravilhoso que nós, enquanto gestores, dificilmente teríamos condições de fazer. Para você ter uma ideia, você entra, é um atestado de óbito, né? Aí você aumenta, dá zoom, o que a tendência é? Que vai ficando ruim a imagem. A imagem é espetacular, não desfoca. Então, trabalhos científicos poderão ser feitos com esse material. E nós estamos, logo, vai estar disponibilizado no nosso site, tudo isso. Dentro do turismo histórico-cultural também tem a comunidade dos quilombolas, né? Sim, a colônia sutil. Exatamente. Né? Os quilombolas, os negros da nossa cidade, que ajudaram a construir essa cidade aqui e que tem uma cultura especialíssima. Quando eu era secretária de Cultura, nós tivemos a felicidade de fazer vários projetos onde eles iam contar as suas histórias, o que é que eles viveram, trazer a sua música, a sua dança. E tudo isso é uma cultura que ajuda o turismo e que nós temos que saber aproveitar disso. Se o preconceito pudesse ser superado na cidade, porque existe o preconceito natural de uma corrente religiosa com a outra, né? Mas nós temos diferentes complexos. Nós temos terreiros de Umbanda, sim, os famosos centros que fazem espíritas. Parte das trilhas da fé também. Exatamente, e que são muito antigos, alguns com 40, 50, 70 anos de história. Quase da mesma época, não, um pouquinho depois de quando foi fundada a Umbanda em Niterói, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. E temos também um movimento espírita muito forte, né, em Ponta Grossa. Muito forte. O Instituto Duque de Caxias tem essa vocação. Né? E temos também as igrejas evangélicas, e aqui vai um mérito para o pastor Nelson Braido, da Igreja Cristã Presbiteriana, que construiu um centro de convenções gigantesco. Espetacular. Né? E, lógico, as igrejas católicas, a gente mencionou a catedral aqui, mas nós temos todas as pinturas e obras de arte dentro da Igreja do Rosário, por exemplo. O arquiteto Joel Laroca disse que a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Jardim América, é uma réplica em miniatura da Catedral de Tóquio. Né? Veja que interessante. Interessante, isso nem eu sabia. E tem a Igreja de São Vendelino, que tem toda uma arquitetura em madeira, uma arquitetura rústica dentro, voltada não só para São Vendelino, mas para os 7 dons do Espírito Santo. Então, nós temos em Ponta Grossa uma riqueza muito grande de templos religiosos, né? Porque essa esquina do sul do Brasil, que é Ponta Grossa, atraiu gente de diferentes etnias e de diferentes correntes religiosas. Explorando isso, nós vamos ser muito felizes. Nós temos um mosaico cultural aqui em Ponta Grossa riquíssimo, né? E esse mosaico pode ser explorado, né? Com certeza. Né? Professora, eu agradeço a sua participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, ações em turismo no município de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a vice-prefeita de Ponta Grossa, também presidente da Fundação Municipal de Turismo Funtur, Elizabeth Schmidt. Professora, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós falamos de diversos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em Ponta Grossa. Eu reconheço tudo que já foi feito ao longo desses 20 e quase 30 anos que eu estou aqui na cidade. Mas eu confesso que eu realmente torço muito para que esse seu trabalho dinâmico, efetivo, né, a senhora sempre foi uma pessoa muito eficaz, né, esse trabalho efetivo, ele consiga dar concretude ao que todos falam de potencial turístico. Existe realmente uma dificuldade muito grande no que se refere às belezas naturais de Ponta Grossa.
né, que nada mais são do que monumentos, só que esculpidos por Deus, né, porque estão em propriedades particulares, mas eu acho que é possível chegar num acordo com os proprietários. O mesmo vale para outras edificações, que desde são edificações que nós temos aqui em Ponta Grossa, porque muitas delas têm um valor histórico tremendo. Eu espero que o Museu Campos Gerais seja restaurado e reinaugurado em breve, porque também é um prédio de história importante, né? E o antigo Fórum de Ponta Grossa, né? E eu torço muito para que cada uma dessas edificações mais antigas, que sobraram, sejam preservadas e valorizadas, como é o Botequim, por exemplo, sim, pela própria população, que é um bar que eu recomendo a qualquer um que venha conhecer Ponta Grossa. Professora, enfim, que o eterno potencial se transforme em turismo efetivo, e eu tenho certeza que a senhora tem as mãos firmes necessárias para fazer com que essa tarefa se desenvolva. Boa sorte no seu trabalho e suas considerações finais, por favor. Ai, adorei estar aqui com você, Ney. Uma conversa franca, aberta, tratando daquilo que é nosso maior bem precioso, que é a nossa cidade, que todos nós gostamos tanto. Nós queremos fazer aí uma campanha logo, logo, mostrando que nós estamos juntos em prol da nossa cidade. Essa integração eu acho que é importante. Eu tenho que destacar aqui que o trade turístico e o Contour, todos me receberam de braços abertos, a ADTUR também. Nós precisamos fortalecer a ADTUR em relação à região como um todo. E foi muito bom, muito importante, porque as pessoas estão nos assistindo e estão vendo o que nós realmente pretendemos fazer. Porque tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Em 2 meses e pouquinho que eu estou na presidência, nós conquistamos muita coisa já. E eu quero ter essa energia toda para dar essa continuidade, para que a gente possa realmente alavancar tudo isso. A Vila Velha está em processo de terceirização pelo IAP. Nós estamos pegando um pouquinho a Vila Velha por pouco tempo para fazer a gestão dela, e acredito que isso vai contribuir para que o pontagrossense entenda que Vila Velha é nossa. Porque até hoje a gente ouve falar, Vila Velha fica a 80 quilômetros de Curitiba. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Então nós temos que realmente nos empoderar de Vila Velha, porque Vila Velha é de Ponta Grossa. Fica a 30 quilômetros de Ponta Grossa, não 80 de Curitiba. 24 quilômetros de Ponta Grossa. Mas só. Exatamente. E está dentro do nosso município, e nós queremos transformar a nossa cidade em todas as áreas do turismo, e quero contar com todas as pessoas que quiserem contribuir com ideias, com informações. Nós estamos abertos lá na Casa da Dança, onde fica a Funtur, e estou sempre à disposição, e pode contar comigo, porque você é especial já na minha vida, já foi meu aluno. Verdade. Então agradeço e sempre quero estar aqui com você para contar as novidades. Obrigado novamente. E obrigado a você que estava em casa nos assistindo. E compre a ideia de que é bom ser pontagrossense. Compre a ideia de que sua cidade é linda. Compre a ideia de que vale a pena divulgar sua cidade, porque vale a pena. Acredite, a única forma da cidade crescer é se nós acreditarmos que isso é possível. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.